Hebreus 11, capítulo 11, versículo 4. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Coloca a mão direita na Bíblia, na palavra de Deus, feche os seus olhos. Vamos pedir a direção do nosso Senhor, do nosso Pai. Coloca a mão direita, feche os olhos. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Senhor, esse é o momento mais importante, Senhor, dessa live, a palavra do Senhor. Reconheço que sou apenas um miserável pecador, mas reconheço que estou 100% na dependência do Senhor Santo Espírito. Fala conosco, revela o teu querer e a tua vontade, Senhor. Que as ovelhas, as tuas ovelhas que fazem parte do teu rebanho, do teu pastoreio, ouçam e entendam a voz do Senhor. Dirija de revelação e entendimento, Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. A tua santa palavra, fale conosco. Pelo poderoso nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Amém. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 4, fala assim, ó, o título é Exemplos da fé, extraídos do Antigo Testamento, os primeiros heróis. Amém? Nessa palavra que nós vamos ler, fala e vai citar alguns homens da fé antigamente. Amém? E vai mostrar que eles venceram através da fé e obediência à palavra de Deus. Amém? Através da obediência e a palavra de Deus. Eles tinham ouvido um chamado. Deus havia chamado cada um deles. Amém? Algum deles, Deus disse, faça isso. E eles fizeram. E fizeram de todo o coração, com amor e gratidão. E muitos deles foram abençoados. Alguns deles foram até arrebatados, como Enoque. Enoque não viu a morte. A Bíblia fala que Enoque andava com Deus e Deus tomou para si. Enoque, ele foi arrebatado aos céus vivo. Deus o transladou, Deus o arrebatou para o céu. Enoque não viu a morte. Amém? Como os antigos, ouviram um chamado de Deus. Cada um de nós temos um chamado. Você tem um chamado, eu tenho um chamado. Deus, ele chama a cada um de nós para se arrepender de todos os seus pecados. Deus, ele chama cada um de nós para nos convertermos a Ele de corpo, alma e espírito, de todo o coração. Deus, ele nos chama para que venhamos fazer uma aliança eterna com Ele. Deus, ele quer aliança, Deus, ele quer compromisso sério e sincero, através de fidelidade e obediência à palavra dele. Esses homens da fé que nós vamos ler falam que todos ouviram um chamado, tiveram um chamado, e todos obedeceram à palavra de Deus, e todos foram abençoados pela mão dele. Se nós que estamos ouvindo o chamado dele, demos crédito à pregação da palavra e obedecemos a ele, é certo que todos seremos abençoados, porque Deus tem prazer em abençoar os filhos. Deus tem prazer em ver os filhos abençoados e felizes para a glória dele. Amém? Fala assim a palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 4, fala assim, ó. Pela fé. O que é a fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que ainda a gente não viu. Ainda que a gente não viu. Amém? Você ainda não viu a bênção se materializar, se cumprir. Mas dentro do seu coração você crê na palavra de Deus, de todo o coração com fé. E através da sua fé, Deus vai fazer o milagre de materializar o milagre na sua vida. Seja lá o milagre da cura, seja lá o milagre da libertação,
seja lá o milagre de portas abertas de bênçãos financeiras, seja lá o milagre da salvação eterna. E tudo é pela fé e obediência à palavra dele. Amém? Fala assim, ó, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifícios do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Justo é ser aprovado. Uma pessoa justa é uma pessoa que agrada a Deus, que é aprovada por Deus, o justo. Tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha que coisa maravilhosa. Deus pediu oferta, uma oferta que expressava a gratidão, o amor de Caim e Abel. Amém? E Abel ofereceu o seu melhor do seu rebanho, ofereceu uma oferta de sangue. Ele foi no rebanho dele e pegou uma ovelha e ofereceu em sacrifício a Deus. Ele ofereceu o melhor. A palavra fala que Caim, ele foi lá na sua horta, na agricultura, e pegou as coisas lá, amém? Da sua agricultura, coisas da terra. E a palavra fala que, primeiramente, Deus se agradou de Abel, depois da sua oferta. Primeiramente, Deus, ele não olha a nossa oferta, ele olha a nossa vida. A palavra fala assim: primeiramente, Deus, ele se agradou de Abel, e depois se agradou e aceitou a sua oferta. Deus, ele quer se agradar de nós primeiramente, e depois tudo que nós oferecemos a ele, ele vai se agradar, seja de todo o coração, ele vai se agradar e vai abençoar. Amém? Versículo 5. Pela fé, de novo, ó. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Olha que coisa maravilhosa. A palavra fala que Enoque andava com Deus. Enoque andava lado a lado e obedecia ao Senhor. E a palavra fala que Deus se agradou tanto com Enoque, que Deus ele levou para si. Enoque não morreu. Deus ele arrebatou, ele transladou, ele levou Enoque vivo para o céu e o glorificou com o corpo transformado, glorificado. Que coisa maravilhosa. Nós temos que nos esforçar para agradar ao nosso Deus. Porque se nós agradarmos a Ele em obediência através da fé, em obediência à palavra, Ele vai abençoar. Ele vai dar tudo que nós pedimos a Ele. Porque a palavra de Deus fala: tudo que pedir, crendo em oração, recebereis. Se nós obedecemos a Deus e pedimos de todo o nosso coração, com sinceridade, através da aliança com Ele, tudo que nós pedimos, nós vamos receber, porque essa é a promessa do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus! Continua a falar assim, ó. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha que palavra forte. De fato. O que é de fato? É verdade. É verdade. De fato. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não tivermos fé, cremos em Deus, nós não podemos agradar, é impossível agradar a Deus. Nós agradamos a Deus através da fé. O que é fé? A certeza de coisas que ainda nós não recebemos. Mas a promessa de Deus fala que nós vamos receber. E de todo o nosso coração nós cremos na palavra dele. Não só acreditamos em crendo, mas nós esperamos com obediência. Nós esperamos dele com paciência. Nós esperamos a promessa dele se cumprir com fidelidade, crendo de todo o coração que ele vai cumprir o que prometeu. Isso que é fé. A fé que agrada a Deus. Amém? E não só isso. Nós temos que nos aproximar a Ele crendo que Ele existe.
O que significa crer que ele existe? Que Deus é um Deus todo-poderoso, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, e tudo que nós pedimos a Ele não é nada, tamanho poder que Ele tem de se manifestar na vida do homem. Amém? Sempre lembro dos exemplos que Deus lhe dá, quando a palavra dá, a Bíblia dá, quando Deus ele tirou o povo de Israel da escravidão do Egito. Deus enviou várias pragas sobre Faraó. Quando a primeira vez que Moisés ele se apresentou a Faraó, Moisés falou assim: Faraó, o Senhor manda você libertar o seu povo para que sacrifiquemos no monte. Isso aqui Faraó falou? Não sei quem é o Senhor, nunca ouvi falar dele. Aí Moisés falou: olha, Senhor, o Faraó falou que não vai. Ele falou assim: ó, eu mostrarei para ele quem eu sou o que sou. Moisés falou assim: olha, quem perguntar para mim, se ele perguntar qual o nome do Senhor, ele falou assim: Moisés, você vai falar para Faraó: eu sou o que me enviou. Por que ele falou eu sou o que sou? Porque Deus é todas as coisas de bom. Deus ele é o Deus de provisão. Deus é o Deus de livramento. Deus é o Deus de cura. Deus é o Deus de paz. Deus é o Deus de salvação. Tudo que o homem quer e precisa, Ele é. Deus ele é. Ele é. Por isso que ele diz a Moisés: Moisés, quando o faraó perguntar quem é o seu Deus, você fala para ele: eu sou o que sou, me enviou a você. Deus é todas as coisas. Amém? Então, se nós nos aproximarmos a Ele, nós temos que crer que esse Deus é vivo. Que Ele está do nosso lado. Ele está do nosso lado, caminhando lado a lado com a gente. A Bíblia fala de Enoque. A Bíblia fala que Enoque ele andava com Deus. E Deus amou tanto Enoque que Ele tomou para si a ele. Que coisa maravilhosa. Nós temos que andar com Deus. Deus sabe que somos falhos, errantes, somos pecadores, mas Deus ele ama a sinceridade do coração, de buscarmos a Ele, de amarmos a Ele, de crermos na palavra dele até o fim. O que você acha que os primeiros cristãos no tempo de Paulo, dos apóstolos, da igreja primitiva, que era perseguida por Roma, o que você acha que havia dentro do coração deles? Fé e amor às palavras do Messias, do Senhor Jesus. O Espírito Santo se apossava de tal maneira daqueles homens e mulheres de Deus que eles não temiam nem a morte, que eram jogados à arena dos leões, os leões devorando seus corpos e eles dando glória e louvando ao Senhor. Eles estão na glória agora, com vestes brancas e resplandecentes, estão salvos. Porque você acha que aqueles homens e mulheres fizeram isso? Por causa da palavra do Senhor. Eles andavam com Deus. Eles estão salvos, receberam a sua recompensa. E no dia do julgamento eles estarão ao lado do Cordeiro de Deus. Ah, que coisa maravilhosa! E no milênio, durante 1000 anos, nós vamos governar e reinar esse mundo, porque quem vai mandar é o Senhor Jesus. O corrupto não vai mandar. O assassino, o ladrão não vai roubar. Quem vai mandar aqui é Jesus e o seu povo no milênio. Diga glória a Deus. Continua a falar assim a palavra, no versículo 7. Pela fé. Novamente, a certeza de fatos que ainda a gente não vê. Pela fé. Noé foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem o quê? Que vem da fé. Olha que coisa maravilhosa. Olha, quem ouve a palavra de Deus e crê na palavra do Senhor será honrado e abençoado. Eu imagino só a situação a vida de Noé. Noé falando para aquele povo, como nos dias atuais, é a mesma coisa. A Bíblia fala que os últimos dias serão como o dia de Noé, ou até pior. Nós vivemos num tempo como a cidade de Sodoma e Gomorra, mas o Senhor Jesus,
O leão da tribo de Judá, a qualquer momento vem buscar o teu povo e vem fazer justiça no mundo. Ele vem como juiz, como leão, para fazer justiça. Justiça nessa terra. A palavra fala que Noé, durante 120 anos, ele foi construindo a arca e falava, alertava, se arrependa. O Senhor vai destruir esse mundo. As pessoas que viram Noé trabalhando de sol a sol, suando naquele sol, debaixo de sol, amarrando aquelas madeiras, fechando de barro, betume, fechando as fendas com betume, com barro zombado. Fez aquela arca gigante, de 3 andares, cerca de 40 metros de comprimento, de 3 andares de altura. Amém? E as pessoas zombando dizem, aquele Noé ali é louco. Para que ele vai fazer essa barca, essa arca aí? Ele vai colocar dentro do rio, como que ele vai levar? Mas Deus tinha falado, Noé, faz uma arca, e tinha passado todas as dimensões de altura, de comprimento, como ele ia fazer. E Noé, pela fé, ele fez e construiu aquela arca. E quando Noé cumpriu e obedeceu tudo que o Senhor, Deus Altíssimo, pediu, falou para ele, ordenou para ele, a Bíblia fala que quando todos estavam lá dentro, ficaram esperando. E de repente, o que aconteceu? De repente a Bíblia fala que o Senhor Altíssimo, aquele que diz, eu sou o que sou, ele fechou e lacrou aquela porta e começou a chover. As comportas do céu se abriram, as nascentes começaram a brotar água, e olha, e todos morreram afogados. E hoje nós vivemos nesses dias, quando nós falamos assim, olha, se arrependa. O Senhor Jesus, ele vai vir buscar a igreja. E aqueles que ficaram aqui na grande tribulação, eles vão sofrer muito. Aqueles que não tiver a marca da besta, do anticristo, do falso profeta, na fronte ou na frente da mão, eles são perseguidos como animais selvagens. E muitas pessoas falam que a gente é louco, mas a gente crê na palavra do Senhor. Naquele aquele que diz, eis que venho sem demora. E comigo está o galardão daquele que me busca. Glórias ao nome dele, a Jesus de Nazaré. Aquele que diz, cedo venho, ele vem. Ele vem a qualquer momento, vem buscar a igreja. E nós temos que estar preparados para que quando ele vier, nós estejamos de cabeça erguida, e não de cabeça baixa, envergonhados e humilhados por Satanás. Não. De cabeça erguida, esperando o nosso Salvador. Amém? Para que a gente venha receber o quê? O nosso galardão, a recompensa. Se você está passando por provas, se você está passando por muita dificuldade, seja lá ela qual for, seja na sua saúde, seja financeiro, seja uma batalha espiritual que você está enfrentando agora, olha, creia, permaneça firme na fé, porque Deus tem coisas grandiosas preparadas para você, coisas maravilhosas. Mas a palavra fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas a Bíblia fala, Deus o revelou. Deus, ele revela que tem coisas maravilhosas. Tem esse pensamento. Quanto maior for a dificuldade que você passa, maior será a graça, a bênção de Deus sobre a sua vida. O seu milagre, a sua bênção vai ser grande. Quanto maior a sua luta que você estiver enfrentando agora, maior e mais grande será o testemunho que você vai confessar para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque a palavra fala que toda boa dádiva vem dos céus, vem do Pai das luzes. Diga glórias a Deus pela fé. Creia em Deus. Permaneça firme com o Senhor Jesus em obediência, em fidelidade, em amor, em gratidão a Ele. O Pai jamais vira as costas para o Filho. Deus é Pai. Deus, ele está conosco. Nós vivemos em tempos como Sodoma e Gomorra. A qualquer momento, o Senhor Jesus, ele vem fazer justiça. Uma palavra fala que debaixo do trono do Altíssimo havia a alma daqueles que foram mortos
pelo testemunho da palavra de Deus. Aí essas almas, esses mortos falavam: Senhor, julga-nos, Senhor, contra aqueles que habitam na terra. Julga-nos, Senhor, o sangue que foi derramado. Sabe o que Deus falou? Olha, se acalma, se aquieta, até cumprir o número daqueles que vão perecer como vocês. A palavra fala que eles receberam vestes brancas. Vestes brancas. Eles estão salvos. Permaneça fiel a Deus, porque você vai alcançar não só vitória aqui nessa terra, mas a salvação eterna da sua alma. Diga glórias a Deus. Amém? Pode fechar a Bíblia, a palavra de Deus. Eu quero fazer uma oração por você agora. Já pega o copo com água. Coloque, se você fala assim, pastor, eu posso colocar peça de roupa, fotografia, documentos, usa a sua fé. A palavra fala que os antigos usaram vários objetos para expressar a fé, como a multiplicação do azeite. Amém? Como Eliseu, ele fez flutuar o machado que havia caído dentro do rio. A Bíblia fala que ele pegou um galho de árvore e jogou aonde tinha o machado caído, e a Bíblia fala que o machado flutuou pela fé. Se você colocar objetos próximos aí usando a sua fé, eu tenho certeza que Deus vai honrar a sua fé. Ele vai abençoar não só você e a sua família. Eu vou fazer uma oração especial pela sua família. Eu vou pedir que os anjos de Deus venham guardar e proteger você e a sua casa de todo mal. Feche os seus olhos. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, damos graças ao Senhor por tudo, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. Bom em todo o tempo, o Senhor sempre será bom, porque o Senhor não pode negar-se o caráter do Senhor é bondade. Senhor, eu peço pela vida dessa pessoa, por cada palavra que foi falada, Senhor, essa noite, nessa live, fique gravada dentro do seu coração, Senhor. Que pela fé os antigos obtiveram testemunhos, todos foram abençoados. Eles ouviram o chamado e obedeceram ao Senhor, mesmo que os seus olhos ainda não viram, não tinham visto o material, mas eles creram na palavra, na promessa do Senhor, e todos foram abençoados, alcançaram a graça e o milagre. E cada palavra que o Senhor falou conosco essa noite, fique gravada em nosso coração, que viemos viver pela fé, porque o justo viverá pela fé, terá vida pela fé. Consagra todos os objetos que se encontram ao redor dessa pessoa, peça de roupa, fotografia, documento, chave de casa do automóvel, coloca uma unção abençoada. Coloca virtude nessa água, Senhor. Quem beber essa água, beba de um santo remédio. Dá ordem a anjo com espada de fogo desembanhada. Visita aquelas pessoas que se encontram internadas nos hospitais. Visita a família do teu povo, Senhor. Que todos sejam abençoados. Toca para curar. Toca para libertar. E toca para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Nós determinamos, Senhor, todos abençoados e protegidos. Quem beber essa água, beba da tua santa presença, da água que corre do trono do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glórias a Deus. Todos bebam da água com fé. Graças a Deus.